Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós trabalharemos a respeito da resolução das questões do módulo 18, módulo esse que compreende aí a nossa disciplina de redação. Primeiro aparece, olha só, conheça as principais características da narrativa de terror, narrativa essa que nós estudamos em aula anterior, tá? E trouxe para nós várias temáticas de filmes que abordam terror, como A Freira. Nós trouxemos várias temáticas aí que foram explicadas, tá, para vocês. Todas as classificações, todas as regras, as caracterizações, as estruturas. E aí ele relembra aqui para nós, tá, algumas características. Olha só, alguns temas mais comuns são a invisibilidade, a transformação, o dualismo e a luta entre o bem e o mal. Algumas personagens são recorrentes, como por exemplo, fantasmas, vampiros, homens-lobo, monstros, feras, seres que têm dupla personalidade, dentre outros. Atenção! Mesmo que enfrente momentos de medo ou fragilidade, pelo menos uma personagem da narrativa é corajosa para investigar ou para enfrentar o antagonista, que no caso pode ser um monstro, pode ser um fantasma, um vampiro, ou, dependendo aí da narrativa, pode ser outros seres. O espaço normalmente é um lugar de onde as personagens não podem fugir com facilidade, por ser a própria casa, um lugar onde estão hospedadas, uma estrada deserta ou uma cabana em meio à chuva. Provocam sensação de medo gerado pelos fatos, pelas personagens e principalmente pela criação de uma atmosfera aterrorizante que envolve o leitor. E aí nós temos aqui na lateral, a criação de uma atmosfera que suscite medo é tão importante que, segundo alguns estudiosos, o melhor teste para saber se a narrativa de terror ou horror tem qualidade é verificar se ela gera medo ou apreensão no leitor. Por isso, o suspense aí é de grande relevância para esse tipo de narrativa. Aí nós temos a atividade que diz o seguinte: escreva uma narrativa de terror. Para fazê-lo, você pode inspirar-se em personagens clássicos como Drácula e Frankenstein. Utilizar personagens que povoam o imaginário nacional, Mula Sem Cabeça, Saci, dentre outros. Ou inventar fatos e seres extraordinários como monstros, vampiro, fantasma e etc. Outra opção é escolher um dos fragmentos da tarefa 1 e desenvolvê-lo. Em qualquer dos casos, siga as instruções. Então, vamos verificar que instruções são essas. Escrever em primeira ou em terceira pessoa. Defina quem são suas personagens principais, os protagonistas e antagonistas. Onde a história se passará, que no caso é o espaço. Organize o enredo assim: introdução, 1 ou 2 parágrafos. Apresentação do protagonista do espaço. Surgimento do conflito, momento em que ocorre o fato extraordinário em geral, o aparecimento do antagonista. 2. Desenvolvimento. Complicação, desenvolvimento do conflito. O conflito, o problema, vai se tornando cada vez mais ameaçador e aterrorizante. O clímax, ponto mais intenso do conflito, quando ele mais parece insolúvel. E o desfecho e último, resolução do conflito, retorno à paz inicial. O desfecho pode ter apenas 1 ou 2 parágrafos. E não se esqueça, além de coerente e verossímil, o desfecho precisa ser criativo. Evite soluções fáceis e simplistas, como de repente o monstro virou as costas e sumiu, ou foi tudo da imaginação dele. Coloquem aí medo, suspense, usem toda a estruturação da narrativa de terror. E nós temos, ao término dessa versão, crie um título para o texto. Depois da revisão textual a ser realizada em casa, que no caso é a tarefa 2, você poderá ser chamado para ler seu texto em voz alta para a classe, que poderá dar sugestões de como aprimorá-lo. Só depois disso será elaborada a versão final da narrativa, certo? E aí nós temos um em casa que diz o seguinte: para escrever uma boa narrativa de terror,
é essencial criar uma atmosfera, às vezes antes mesmo de colocar em ação o elemento assustador. Dessa forma, essas narrativas geralmente têm certa extensão necessária para que o leitor entre na atmosfera que vai sendo criada. Ainda assim, é possível gerar medo usando apenas algumas poucas frases, como nos fragmentos a seguir. Vamos lá para o primeiro. Anoitece enquanto tomo meu café da tarde. Gosto de estar assim, sozinha, nesse horário triste. Ao longe, o sol morre e o silêncio é imenso, quase amedrontador. É quando ouço as batidinhas. Som de unhas compridas no vidro da janela. Viro-me devagar e a vejo. É minha irmã, vestida ainda com a roupa que escolheram para a enterrar. 2. Sempre tive medo de espelhos, desde pequena. O que eu nunca disse a ninguém é que ali mora um homem que sempre fala comigo e que ninguém mais escuta. 3. Perturba-me o som dos cães do vizinho. Durante o dia é como se não existissem, mas à noite, quando a rua se aquieta e as casas vão apagando suas luzes, eles começam. Não latem, uivam, o que me inquieta, porém, é que toda vez que reclamo, o vizinho assegura que não tem cão algum. Ixi, olha o medo. Item 4. A casa já havia passado por vários donos. Ninguém suportava ficar lá. Diziam que estava ocupado por alguém que não se podia ver e que em noites de luar provocava um tremendo alvoroço. De repente, ouviam-se lamentos atrás da porta, objetos incríveis apareciam voando pelos ares, ouvia-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilintar de um sino de capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados de alguém. 5. Foi só mencionar esse nome e me ouviram um assobio vindo do lado do desfiladeiro, e também uns passos. O fogo começou a crepitar como se tivessem atirado óleo nele. Os 2 caçadores, então, ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assovio e olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles, como flutuando. 6. Acordei assustada, 1 da manhã, mas suspirei e voltei a dormir, ao ver que minha prima dormia na cama ao lado. Acordei tarde, com batidas na porta do quarto. Era minha mãe que dizia: levante, você quer perder a missa do 7º dia de sua prima? Olha que medo, né, gente? Item 7. Entrei no quarto para atender meu filho de 5 anos, que chorava. Ao me aproximar da cama para cobri-lo, fui surpreendido pela sua voz que vinha de sob a cama. E estarrecido ouvi: pai, quem está aí, dormindo na minha cama? Item 8. Entrou sozinho na mata e parecia que estava tudo diferente. Uns barulhos esquisitos, uns sussurros, estalos de folhas secas, um vento frio de doer e um silêncio estranho entre um som e outro. Tonho apertou o cabo do machado, forçou a vista. Era difícil enxergar na escuridão cinzenta da mata. De repente, apertou mais os olhos, mas não era possível. Devia estar vendo coisas, mas não, lá adiante aquele vulto escuro, aquela visagem. Item 9. Todas as noites, às 3 da manhã, acordo e voltaria a dormir se não visse no meu espelho uma sombra a me observar. Assinale os 2 fragmentos que mais chamaram sua atenção e anote os critérios que motivaram sua escolha. Na próxima aula, na próxima live, você explorará oralmente suas escolhas e motivações. Alguns critérios que poderão orientar sua escolha, como por exemplo, criatividade, apresentação de situação inusitada, os personagens escolhidos e apresentados, o ambiente, o elemento ou elementos assustadores.
Então, na nossa próxima live, cada um vai dizer o porquê, olha só, escolheu, tá? Dos 9 fragmentos, escolheu 2 deles e utilizando esses critérios. Então, cada um vai ter sua vez de comentar o porquê escolheu, o que foi que mais chamou sua atenção, certo? Vamos partir agora para a próxima. Se você não terminou a primeira versão da narrativa de terror que iniciou em classe, que no caso é em casa, conclua agora, em seguida, passe à revisão. Então, olha só de que forma vai se proceder a revisão. Verifique se o texto que escreveu em classe apresenta personagens, espaço, acontecimentos realistas e extraordinários, mesmo narrador, primeira ou terceira, do início ao fim, e se a história narrada está coerente com a ótica desse narrador, narradores em primeira e terceira pessoa não têm o mesmo domínio e conhecimento sobre os fatos. Linguagem adequada ao narrador escolhido, primeira ou terceira pessoa. A organização sugerida, de introdução com a descrição de personagens e espaço, mais o início do conflito. O desenvolvimento com a complicação e o clímax, ou seja, acirramento do conflito inicial até o ponto máximo de tensão. E a conclusão, que é o desfecho coerente, criativo e verossímil dado à narrativa. Clima de suspense e medo provocados pela descrição do espaço ou a narração das ações e sensações das personagens. Título coerente capaz de despertar a curiosidade do leitor. Marcadores temporais que deixam clara a passagem do tempo. Paragrafação coerente com o andamento da ação e a passagem do tempo. Pontuação correta e adequada, inclusive nos diálogos, caso haja. Concordância nominal e verbal corretas. Grafia e acentuação corretas. Depois, treine a leitura em voz alta do seu texto. Capriche na expressividade. Você pode ser chamado para lê-lo na próxima aula, no caso da próxima aula, a próxima live, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Façam corretamente a construção da narrativa de terror de vocês. Todo mundo vai participar na próxima live, fiquem tranquilos, terá espaço para todos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima. Não esqueçam, responda a atividade. Todas as instruções e páginas estarão disponíveis na Agenda Edu. Até a próxima!